Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do evento que aconteceu ontem, que foi o Earnings Call da Disney, e eu vou falar a respeito dos números, tanto da Disney, quanto do Hulu, quanto do ESPN Plus, e os efeitos que esses números tiveram nas ações da Disney. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu vejo muitas pessoas que assistem os vídeos e ainda não se inscreveram, então se vocês pudessem me dar uma ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E eu tô tentando chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui do lado, se vocês puderem me ajudar. Eu tava com 7 mil, aí eu comecei a falar um pouquinho aqui nos vídeos, aí subiu pra 8 mil e agora deu uma travada de novo. Se vocês puderem me ajudar, eu queria atingir a marca dos 10 mil e eu vou trazer novidades bem legais pra vocês quando eu conseguir bater essa marca. Então vamos lá, como eu falei no vídeo de ontem, né, eu falei a respeito do Star Plus, eu falei a respeito do fato do Star Plus ter sido adiado para 31 de agosto, eu não queria fazer um vídeo bem rápido para vocês, porque eu queria dar uma organizada nas ideias para falar a respeito de tudo que foi abordado nesse evento. E só para vocês saberem, o evento não foi nenhum Investor Day, não teve nem vídeo, foi somente um Earnings Call. Literalmente, você só ouviu durante um período ali de 1 hora o Bob Chapek e o alto escalão ali da Disney falando a respeito dos números. E eles até confirmaram algumas coisas a respeito de lançamentos de filmes, como Viúva Negra, filmes que vão sair somente nos cinemas, que não vão sair no Premier Access, né, do Disney Plus, como Shang-Chi, como por exemplo Free Guy. Então eles falaram várias coisas a respeito de filmes, mas eu quero focar principalmente nos números, tanto do Disney Plus, quanto do Hulu, quanto do ESPN Plus. Então o Disney Plus ficou abaixo das expectativas, a expectativa era de que eles chegassem a 110 milhões, eu ouvi algumas pessoas falando 110 milhões de inscritos, eu ouvi outras pessoas falando 108, eu ouvi outras pessoas falando 107, porque os analistas de Wall Street não chegaram a um número exato, né, obviamente, não tem como você acertar o número exato, mas a estimativa era mais ou menos nessa faixa de 107 a 110 milhões de assinantes do Disney Plus globais. E o número ficou bem abaixo disso, só que também representou um bom crescimento, como eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui, como vocês podem ver, o Disney Plus é bem recente, então eu não preciso nem analisar ano a ano, eu posso analisar trimestre a trimestre. Eu coloquei aqui, desde o primeiro trimestre do ano de 2020, os números globais do Disney Plus. A gente vê que eles começaram com 26,5 milhões de assinantes, já no primeiro trimestre de 2020, depois eles pularam para 33,5 milhões, né, um aumento de 7 milhões, depois eles pularam para 60,5 milhões, foi o maior aumento, né, do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2020, que foi quando eles começaram aí uma expansão global muito grande, e eles subiram, como eu disse, 30 milhões, e aí no último quarto de 2020 eles fecharam com 73 milhões de assinantes. E aí no primeiro quarto de 2021, o melhor salto de todos para 94,9 milhões de assinantes, foi um salto sensacional de 21,2 milhões de novos assinantes do Disney Plus, e isso ajuda a explicar por que as expectativas de Hollywood estavam tão altas. Primeiro porque eles tinham acabado de crescer 30, depois 13, depois 21. E quanto foi o crescimento desse último quarto nos números que foram revelados? O crescimento foi de 8,7 milhões. Não é um crescimento pequeno, como a gente viu aí os outros serviços de streaming crescendo muito menos do que isso neste último período, inclusive a Netflix, mas foi um número abaixo das expectativas, que estavam girando em torno de 15 milhões. Então eles esperavam que esse último quarto que a gente viu terminando agora, que a Disney crescesse 15 milhões de novos assinantes, e eles acabaram crescendo 8,7. Na verdade, como eu disse, alguns esperavam 12, outros 13, mas vamos colocar que 15 eram as estimativas otimistas de Wall Street. Então eles não conseguiram bater esses números, mas eles ficaram com um competente volume de 8,7 milhões de novos assinantes neste último trimestre. E alguns motivos explicam isso. Em primeiro lugar, a Índia está passando, vocês sabem, por uma crise muito grande, maior até do que o Brasil nesse momento aí, né, da pandemia, então isso afetou muito os novos assinantes do Disney Plus lá na Índia. E não só isso, muitas pessoas esperavam que o Disney Plus fosse adiantar alguns lançamentos, que alguns lançamentos fossem chegar, como por exemplo Viúva Negra. Eles não sabiam necessariamente que o filme da Viúva Negra ia ser empurrado mais pra frente, então essas previsões, que eram bem otimistas, poderiam ter sido modificadas no decorrer desse período, porque se um filme como Viúva Negra tivesse chegado nesse trimestre, provavelmente eles teriam conseguido bater esses números. E muitos analistas também falaram que era otimista demais você imaginar que depois de 3 trimestres tão positivos quanto os trimestres que a gente viu anteriormente, como vocês podem ver aqui na imagem,
era muito otimista imaginar que eles teriam outro trimestre muito positivo, como eles já tiveram. E na verdade, somente nesse último mês o Disney Plus conseguiu 3,6, porque eles tinham acabado de bater 100 milhões no mês passado, e agora eles estão com 103,6. Então nesse último mês eles conseguiram fazer um volume maior do que eles tinham feito na média dos 2 meses anteriores. E pessoal, eu queria só um minutinho da atenção de vocês para falar a respeito do Amazon Fire TV Stick e do Amazon Fire TV Stick 4K. A Amazon mandou esses dois itens para mim, então se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou colocar o link aqui abaixo. São aparelhos muito legais. Esse aqui tem um custo-benefício melhor, mas esse aqui, se você gosta de uma qualidade em 4K, com certeza ele vai ser mais útil para vocês. Agora tem controle novo, você pode ligar e desligar a TV e aumentar e abaixar o volume através do controle já do Amazon Fire Stick TV. Então se vocês não têm uma TV Smart, eles transformam completamente a sua televisão, e mesmo que você já tenha, a sua TV ganha muito mais funcionalidades utilizando esse aparelho. Então se vocês comprarem utilizando meu link, vocês ajudam bastante o canal, sem gastar um centavo a mais por isso. Então agora vamos falar um pouquinho a respeito do Hulu, que seria a segunda plataforma de streaming do Disney Plus lá nos Estados Unidos, que é uma plataforma muito grande. Lembrando que a Disney não é a única dona do Hulu, a Comcast ainda tem uma participação, só que eles já cederam os direitos de decisão, entre aspas, para a Disney. A Disney funciona como a única dona, só que a Comcast tem uma participação também nos lucros. E o Hulu já existe há bastante tempo lá nos Estados Unidos, existe desde 2010, eu não me lembro exatamente qual foi o ano de inauguração do Hulu por lá, só que eu peguei desde 2012, que foi o primeiro ano que o Hulu começou a demonstrar números mais positivos. Então em 2012 o Hulu tinha 2 milhões de assinantes, depois em 2013 ele foi para 3 milhões de assinantes, 2014 para 5, 2015 o primeiro grande salto para 9 milhões, 2016 para 12 milhões, 2017 para 13, né, manteve mais ou menos a mesma coisa, 2018 mais um grande salto para 20 milhões, 2019 para 26 milhões, 2020 para 32, acabou aumentando, mas não tanto quanto eles esperavam, e aí para 41,6. Então nos últimos 12 meses o Hulu conseguiu 9 milhões de novos assinantes, que é um volume realmente muito bom. E o mais interessante de tudo é que o Hulu lá nos Estados Unidos ele tem um modo que é muito mais caro mesmo, que é o Hulu Live TV Plus SVOD, que é o formato máximo ali do Hulu, que eles pagavam cerca de 67 dólares no ano passado e agora pagam 81 dólares em média. Então o Hulu Live TV custa 81 dólares lá nos Estados Unidos, e eles subiram de 3,3 para 3,8 milhões de assinantes nessa categoria. Então só o volume dessa categoria já equivale a uns 60 milhões de assinantes do Disney Plus em termos de volume de dinheiro entrando. Só que esse aumento não veio de graça para a Disney, porque eles tinham acabado de atingir a marca dos 4 milhões de assinantes nessa categoria de Live TV. Então eles perderam um pouquinho. Se a gente considerar que eles poderiam ter crescido um pouquinho mais, na verdade eles caíram um pouquinho. Então eles perderam ali na casa dos 200 mil, 300 mil assinantes nessa modalidade. Então teve um custo, eles decidiram subir o preço, mas eles acabaram perdendo um pouquinho por isso. Então esse é um número que eu não vi ninguém falando, que é um mercado muito bom que a Disney está dominando também lá nos Estados Unidos. E agora vamos falar a respeito do ESPN Plus, que é a terceira perna desse bundle que está sendo feito lá nos Estados Unidos. Eles têm o Disney Plus, o Hulu e o ESPN Plus. Vamos dar uma olhada nos números, e os números do ESPN Plus foram ainda melhores do que os números do Hulu e do que os do Disney Plus, se a gente considerar em termos proporcionais. No ESPN Plus, em 2019, eles tinham 1,4 milhões de assinantes, né? 1,4, subiu para 2,2, subiu para 2,4, depois para 3,5, depois para 6,6, um aumento muito grande do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, e aí eles continuaram subindo para 8 milhões, depois para 8,5, depois para 10, para 12 e finalmente para 13,8. Então hoje a ESPN Plus tem praticamente 14 milhões de assinantes. Eu me lembro de ter feito vídeos aqui no canal quando o ESPN Plus ainda era considerado um grande fracasso ali para Disney no ano de 2019, 2020, quando eles tinham bem menos assinantes do que eles têm hoje, e o que mais motivou, né, as assinaturas foi justamente o UFC.
Foi uma jogada genial, eles tiraram o UFC da Fox e jogaram pra ESPN, né, pra ESPN Plus principalmente. Se você quer assistir uma luta do UFC, você tem que ter uma assinatura da ESPN Plus lá nos Estados Unidos. Então, eles obrigaram muitas pessoas a se inscreverem no ESPN Plus. Muitas pessoas gostaram porque tem muito conteúdo diferente. Eu acompanho vários grupos de MMA lá nos Estados Unidos e muitas pessoas gostaram desse esquema com a ESPN. Então esses foram os principais números das 3 plataformas que atingiram hoje 156 milhões de assinantes em todas as plataformas da Disney. E eles ainda vão lançar o Star Plus aqui na América Latina, como eu disse, no dia 31 de agosto. Só que tem uma coisa que não dá pra gente deixar de citar, que é o ARPU, A-R-P-U, eu vou colocar aqui abaixo. O que ele significa é Average Revenue Per User, ou seja, o dinheiro em média que entra, né, por usuário, e ele era em torno de 5,5 e ele caiu para 4 dólares. E por que caiu? Porque a Disney conquistou muitos novos clientes lá na Índia, e lá na Índia eles pagam menos do que no restante do mundo, eles pagam cerca de 2,50 dólares, então eles derrubaram a média, mas não porque os outros países estão perdendo dinheiro. Obviamente a Europa subiu de preço, os Estados Unidos está subindo de preço, então eles não abaixaram o preço, o que pode parecer, né, se você olhar esses números, mas não, eles só estão crescendo em uma região onde o preço, né, o custo ali é um pouco menor. Isso deve acontecer também com o HBO Max, o ARPU deve cair quando eles vierem para o Brasil, quando eles forem para a Índia, quando eles forem para outros países onde o dinheiro não é tão valorizado assim. Então, obviamente que o valor vai cair para todos os serviços de streaming que forem se tornando globais. E alguns números gerais a respeito do evento de ontem: o ramo Direct to Consumer da Disney, ou DTC como eles chamam, aumentou 59% e chegou a 4 bilhões de dólares. Então, mesmo ficando um pouquinho abaixo das expectativas, o Disney Plus tá gerando muito dinheiro. E os canais lineares que pertencem aos grupos ESPN e ABC geraram 6,7 bilhões de dólares, caindo 4%, então a queda não foi tão grande assim se a gente considerar que a gente está em um momento de pandemia. Então uma queda de 4% nos canais lineares da Disney. E os principais afetados, né, pelo ano de 2020, comecinho de 2021, foram obviamente os parques de diversões, que tiveram uma queda de 44%, fazendo 3,2 bilhões de dólares. Então os parques, que costumavam ser o ramo que mais gerava dinheiro ali dentro da Disney, agora ficou abaixo dos canais lineares e também abaixo dos serviços de streaming. E como eu disse no vídeo de ontem, o Bob Chapek falou bastante a respeito de novos contratos que eles fecharam com a liga de beisebol, vários contratos que eles fecharam com outras ligas esportivas, como futebol também, para conseguir vários campeonatos internacionais, como La Liga do Campeonato Espanhol, mas isso eu acho que não é tão interessante de abordar aqui no canal. E esses números, como eu disse, não foram tão bem recebidos assim por Wall Street, mas eles foram mais bem recebidos do que muitas pessoas esperavam. Muitas pessoas estavam esperando uma queda absurda, como a gente viu depois que a Netflix fez o evento dela, que eles despencaram ali quase 60 dólares por ação, então eles perderam um valor de mercado ali na casa dos 20, 30 bilhões de um dia para o outro, quando eles ficaram abaixo das expectativas. Mas como a Disney não depende somente do Disney Plus, ela tem o Hulu, tem o ESPN Plus, tem os parques, tem os canais de televisão, os números do Disney Plus ficarem abaixo das expectativas não afetou tanto assim as ações quanto os números da Netflix ficarem abaixo das expectativas. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente tá vendo hoje uma queda de 2,57 nas ações, 2,56, aqui a gente tá vendo que o mercado ainda tá funcionando, né? Lá na bolsa dos Estados Unidos. E a gente vê aqui, né, de ontem para hoje, uma queda de 178 para 171, voltou para 173. Então a queda foi muito grande no começo do dia, mas já deu uma normalizada. Então a gente vai ver uma queda de cerca de 5 dólares, 6 dólares por ação, se a situação não melhorar. Aqui uma queda de 4,54 na verdade, né, por ação, que não é uma queda tão acentuada assim. A Disney continua com um valor de mercado de 315 bilhões de dólares. E como vocês podem ver aqui, ó, de um ano para cá, né, as ações subiram muito, subiram de 109 para 173. Então as ações continuam tendo praticamente dobrado, né? Não praticamente dobrado, mas tem crescido bastante, né, no decorrer desse último ano, né, dos últimos 12 meses pelo menos. Se a gente pegar somente esse ano, as ações estão praticamente estáveis. Eles abriram o ano com 177 e estão agora com 173. Só que se a gente olhar as ações da Netflix, eles ainda não recuperaram o valor absurdo que eles perderam, né? Como eu disse, eles estavam vindo aqui na casa dos 550, eles despencaram para 509
e continuaram caindo para 490. Então a Netflix ainda está bem longe de recuperar o valor de quase 10%, né, do valor de mercado que eles perderam em somente um dia. Então a gente vê que a Disney teve sim uma queda, né, se a gente olhar, foi uma queda acentuada. Vamos pegar os últimos 5 dias aqui, 179 para 173. Foi uma queda acentuada, mas não uma queda tão grande assim. E se vocês tiverem curiosidade para analisar esses números que eu analisei, para trazer esse vídeo para vocês, vocês podem analisar. Em primeiro lugar, se vocês quiserem saber o que Wall Street achou a respeito desse assunto, vocês podem entrar aqui no Hollywood Reporter, né? Aqui o Wall Street, Mad, né? Eles falaram a respeito. E aqui eles fizeram um compiladão de tudo que vários analistas, né? Michael Morris falou a respeito. Aqui o Todd Junger, né? Todd Junger. Então aqui eles citam vários analistas diferentes. Aqui o Stephen Cohol. Então eles citam vários diferentes. Eu li todos aqui, não tem nada tão interessante assim para eu trazer para vocês, mas eles citaram vários analistas diferentes, o que eles estavam esperando das ações. Então é bem interessante, e se vocês quiserem ter esses dados que eu usei para fazer esses gráficos aqui para vocês, para pegar os números, vocês podem entrar diretamente na página da Walt Disney Company, e basta você entrar em Events and Presentations, que você pode entrar aqui, ó, tem o evento do segundo trimestre de 2021, se você quiser ver o do trimestre anterior, é só você entrar no de 2021, primeiro trimestre, e daí em diante, ó, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020, basta você entrar aqui e você conferir, você tem que ter paciência, obviamente. Se você entrar aqui nesse trimestre de 2020, você pode ouvir o evento todo aqui de novo. Obviamente eu não vou ouvir, mas você pode também baixar o Earnings Report, o Financial Reconciliation, você pode baixar tudo, inclusive o transcrito, né, de tudo que foi falado nessa 1 hora. E aqui, como vocês podem ver, eu tô até com vários deles abertos aqui, né, porque eu inclusive baixei vários deles para trazer esses números para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, obviamente é só entrar no site da Walt Disney Company. Aqui, né, esse é o Financial Report desse último trimestre. Todos os números... Ó, o trem. E aqui, como vocês podem ver, ó, os números, né, que eu citei para vocês, do Disney Plus, do ESPN Plus, do Hulu com Live TV SVOD, né, os números gerais do Hulu, todos eles estão descritos aqui na Earnings Call, né, estão descritos aqui no documento que eles mesmos soltaram. Então às vezes é legal a gente ir na fonte original, não somente pegar o que uma reportagem falou e traduzir, né, como eu sei que muitos por aí fazem. Eu prefiro ir na fonte, que é o próprio documento que a Disney lança, ler o documento e preparar um vídeo aqui pra vocês. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado, né, dessa Earnings Call de ontem da Disney. Como eu prometi, eu trouxe um vídeo bem completo falando a respeito dos números. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe, digam aqui abaixo, podem me procurar lá no meu Instagram, que eu tiro qualquer dúvida de vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.